A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma semana trazendo aqui lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2025, onde estamos estudando e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Estamos na lição de número 7, que tem por título Eu sou a ressurreição e a vida. Frase esta dita pelo próprio Senhor Jesus, João 11:25. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 11 de João, versículos 14, 15, 17 ao 21, 23 ao 27, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Leitura bíblica de maneira clássica para o tema ressurreição, aonde propriamente o Senhor Jesus ressuscitou um morto e declarou-se realmente ser a ressurreição e a vida para todo aquele que crê. O texto áureo se encontra em João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Jesus fez essa afirmativa, essa declaração para Marta, aonde ela já estava sem a esperança de ver o seu irmão vivo novamente, pois ele tinha morrido. E Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, acreditando ela que ele, seu irmão morto, Lázaro, haveria de ressuscitar, mas só no fim dos tempos, ou quando Jesus fosse para o céu e voltasse para arrebatar a sua igreja. Assim era a crença, estava a convicção, a certeza de Marta. Porém, Jesus disse: não, ele há de ressuscitar antes de eu ir e voltar. Eu vou ressuscitar ele hoje. Assim Jesus estava fazendo afirmativa para Marta. Na verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então, o Senhor Jesus, ele é a ressurreição, é aquele que faz realmente o morto reviver. É aquele que dá vida àquele que está morto, ou aquele que está na morte, ou aquele que vive no pecado, que também é considerado morto. Então, Jesus Cristo é a vida para estes que estão mortos. Tanto ressurreição como vida. E por essa razão, dele ser ressurreição e vida, o Senhor Jesus,
Por essa razão, temos a garantia, essa garantia de que um dia teremos um corpo glorificado. Por que um corpo glorificado? Porque haverá de ser ressuscitado. E não sendo ressuscitado com o corpo que temos hoje, mas sim com o corpo que realmente o Senhor Jesus também teve e tem ainda no céu. Um corpo glorificado. Um corpo que não morre, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo verdadeiramente indestrutível, imortal, igual ao dele, conforme Paulo fala em Filipenses capítulo 3 e versículo número 19, se não me foge da memória. Partindo para o primeiro tópico, lembrando que essa aula é realizada toda quarta-feira aqui na nossa Assembleia de Deus em Serra Pelada, a partir das 19 horas. Porém, numa igreja mais próxima de você, provavelmente seja em um dia diferente. Pode ser no domingo, como é na maioria, mas pode ser num dia de maneira alternada, segunda, terça e aí por diante. É só você consultar. No primeiro tópico da lição, nós já iniciamos o primeiro tópico com o propósito de Jesus. E dentro deste tópico, nós temos o subtópico número 1, que trata sobre o recebimento da notícia sobre Lázaro. Quem recebeu a notícia sobre Lázaro? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus recebeu a notícia a respeito de Lázaro. Foi enviado a Jesus a notícia de que Lázaro estava doente e precisava que Jesus, as irmãs de Lázaro, precisavam que Jesus fosse até eles para justamente curar a Lázaro que estava doente. A Bíblia não diz que doença era esta que Lázaro tinha, que o levou até a morte. Se era uma lepra, se era uma dor de cabeça, se era qualquer que fosse o problema, a Bíblia não cita, mas diz que ele estava doente. Ele estava doente, ele estava debilitado, ele estava acamado, ele estava com tendências de morte. Por isso que houve toda esta urgência por parte das irmãs de Lázaro até Jesus. Então, o recebimento dessa notícia sobre Lázaro. Iniciando, o comentarista nos informa dizendo o seguinte, que vale a pena fazer essas ressalvas. Que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e justamente o livro de João, que também é um evangelho. Nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. Diversos milagres de ressurreição, como em Lucas, ressuscitou o filho da viúva de Naim, capítulo 7, versículo 11 ao 15. A filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade, estava morta. E Jesus ressuscitou, né? Em João capítulo 5, versículo 22, 23, 20. E 35 a 42, vai nos narrar essa história. Então nós temos que, nos evangelhos, Jesus realizou milagres de ressurreição. Jesus não fez só uma ressurreição, Jesus fez ressurreições. Ressuscitou pessoas que já tinham morrido. Pessoas que já tinham morrido, já ia para a sepultura. Pessoas que já ia ser enterrada, como o filho da viúva de Naim. Já ia de caminho ao cemitério. E Jesus parou e, parafraseando aqui, mandou voltar para casa. Mandou voltar para seus lares. Quando ele devolve o filho, depois de ressuscitado, que ele ressuscita, devolvendo a mãe, e a mãe, logicamente, volta. E o enterro não prossegue. Então, o milagre da ressurreição, que ser ressuscitado é um milagre, o milagre da ressurreição de Lázaro é o que estamos estudando, é o que estamos abordando, o milagre da ressurreição de Lázaro. Este é o último, o milagre da ressurreição de Lázaro, é o último dos sinais, dos 7 milagres,
que Jesus operou no livro de João, no Evangelho de João. Dos 7 milagres que Jesus operou no Evangelho de João, citado, narrado no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro é o último desses 7 milagres. Então nós encontramos aqui que verdadeiramente isto representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus ante a sua crucificação. Então, esse último milagre narrado no Evangelho de João, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus ressuscitando a Lázaro, representa verdadeiramente a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. Antes dele ir ao Gólgota, ao lugar da caveira, antes dele ir até a cruz. Então nós temos aqui que o comentarista faz a menção aqui que no capítulo 11 de João, liga-se ao contexto do capítulo 10 de João, em que Jesus se afasta de Jerusalém por uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. Por quê? Porque Jesus se afasta de Jerusalém justamente porque os cidadãos, melhor dizendo, os sacerdotes, os políticos, reis, governadores, estavam querendo matar a Jesus. Estavam querendo crucificar, estavam querendo acabar com a vida de Jesus. Então Jesus se afasta de Jerusalém por esse motivo e vai parar além do Jordão, conforme narrado em João, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 40 ao 42 do Evangelho de João, que assim nos diz a palavra de Deus. 40 ao 42 do Evangelho de João, nos diz assim: e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era verdade. E muitos ali creram nele. Então, Jesus se afasta de Jerusalém e vai para além do Jordão, aonde ali ele foi batizado pelo seu primo João Batista, ali nas margens, na verdade, nas águas do rio Jordão. E Jesus está ali, se afastou de Jerusalém, se afastou da metrópolis, se afastou da mega cidade para a época, né? Do centro religioso, né? Se afastou dali e foi para além do Jordão, onde ele tinha sido batizado, primariamente por João. Ao ser informado, quando Jesus está ali, além do Jordão, quando Jesus está ali, então, ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava já a leste do Jordão. Jesus já estava lá no outro lado do Jordão. Jesus já estava distante. E levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. Então ele saiu de Jerusalém, foi para além do Jordão e já estava a leste do Jordão, do outro lado do Jordão. Então, para ele voltar para Jerusalém, e especificamente a aldeia de Betânia, que ficava próxima de Jerusalém, então Jesus levaria alguns dias. De Betânia para Jerusalém era perto. Mas de onde Jesus estava, além do Jordão, para a Betânia, não era perto. Então isso levaria alguns dias. Eis a questão que quando Jesus chega lá, já se fazem 4 dias. Não significando que fazia 4 dias que ele caminhava. Significa que ele passou ainda alguns dias e quando caminhou até lá, já chegou lá no 4º dia. Beleza? Então nós temos aqui que verdadeiramente isso nós podemos vermos aí em João capítulo 11, versículo número 17. Então, quando Jesus recebe a notícia de Lázaro, recebeu a notícia, como foi que Jesus recebeu essa notícia? Jesus disse, não, nós não vamos agora, vamos demorar um pouquinho, porque Lázaro está apenas dormindo.
Nosso amigo Lázaro está dormindo. Está dormindo. Então vamos passar aqui alguns dias. Vamos demorar. Basicamente Jesus disse isso. Vamos demorar um pouco mais aqui. Não, vamos agora não. Por quê? Porque a tendência e o propósito de Jesus era que verdadeiramente a doença se agravasse ainda mais. E logicamente Jesus já sabia que Lázaro iria morrer. E Jesus estava demorando justamente para não chegar lá e ele está vivo. Mas sim, ele está morto para ele poder ressuscitar e Deus ser glorificado. Deus ser engrandecido. Deus ser verdadeiramente enaltecido. Para que verdadeiramente isso levasse o povo a crer verdadeiramente em Deus e em Jesus como o enviado de Deus, Filho de Deus. Então, no recebimento da notícia sobre Lázaro, Jesus ele fica no lugar. Por quê? Porque para ele, tanto fazia Lázaro estar doente como morto, para ele era uma coisa só, não tinha impossível para ele, conforme Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. E propriamente o Senhor Jesus, ele declarou, em Marcos, se não me foge da memória, ele declarou que verdadeiramente para o homem parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus, ele, quanto mais vê um problema que aos olhos humanos é impossível, mas para ele se torna possível, para ele melhor ainda, porque isso leva Deus a ser engrandecido. Então, subtópico 1, Jesus permanece aonde está, intacto. Como que não tivesse ouvido nenhum pedido de urgência para ir até lá. Jesus permanece no lugar, além do Jordão. Subtópico 2, o desapontamento de Maria e Marta. O desapontamento. Qual foi o desapontamento de Maria e Marta? É que Jesus foi informado, Jesus não veio de imediato. E quando Jesus vem atender ao pedido delas, o irmão delas já estava morto e há 4 dias, ou seja, sepultado. Já estava sepultado. Então podemos ver que verdadeiramente o desapontamento de Maria e Marta, ou seja, ficaram entristecidas. Achava elas que verdadeiramente era chamando Jesus, fazendo carreira para atendê-las. Mas não foi assim. Assim, igualmente, é o ser humano que acha que basta dar um grito, Deus tem que vir e lhe atender. Basta estralar o dedo e Deus fazer acontecer. Não é deste jeito. Por que não é deste jeito? Porque é no tempo de Deus, não no tempo do homem. Deus, ele é soberano, significa que ele é sobre todos. Significa que ele é o maioral, ele não é inferior, ele é superior. Então a criatura tem que esperar ele lhe atender. A criatura, o ser humano tem que esperar ele, pela sua vontade, ser favorável a nós. Para sim ou para não. Então o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação à chegada de Jesus para ajudá-las. Quando Jesus chega, o versículo 3 de João 11, elas chegaram a dizer, se o Senhor estivesse aqui, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse vindo quando a gente mandou o recado, a mensagem, nosso irmão estaria vivo, não estaria sepultado. Não estaria morto, não estaria já fedendo, se deteriorando. Ele estaria conosco. Elas estavam dizendo para Jesus, se Jesus, o Senhor demorou. O Senhor demorou, o Senhor foi lento demais em nos atender. Era isso que elas estavam expressando. Ou seja, a esperança delas era que o problema só seria resolvido se Jesus estivesse naquele momento, antes dele morrer. E não quando ele morreu.
Então a crença delas para o presente e o momento era aquela, de que já não servia mais ele ter vindo. Já não servia mais ele ter vindo. Já não tinha importância ele ter vindo a elas, pois o seu irmão já estava morto. Pois o seu irmão já tinha falecido. Então, o desapontamento de Maria e Marta foi este, expressado no versículo número 3 de João 11. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, o versículo 3 expressa a esperança de Maria e Marta em relação a chegar a Jesus para ajudá-las. Quando mandou o recado, a esperança delas era que Jesus a toda pressa viesse, porque elas tinham a esperança de Jesus vindo resolveria o problema. Devido ao carinho e à amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, essa família composta de 3 irmãos, já não tinham pai nem tinham mãe, né? Eram 3 irmãos vivendo em uma casa, em um relacionamento saudável e até fraternalmente, cordialmente e espiritualmente, porque eram crentes, eram cristãos. Então eles esperavam que Jesus viesse porque eles eram amigos, tinham intimidade, e Jesus os amava como eles também amavam ao Senhor Jesus. Então elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente, como já expressei anteriormente. No versículo número 5 do capítulo 11 nos diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então elas esperavam que Jesus viesse rapidamente. Elas esperavam que Jesus viesse rapidamente. No entanto, a visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Ou seja, o que elas esperavam não se concretizou, não se realizou. Jesus não veio de imediato. E já era propósito dele não vir imediatamente até elas. Já era propósito de Jesus. Jesus deixou claro para os discípulos. Então é fundamental destacar que Jesus não veio rapidamente, segundo a mensagem, o pedido. É fundamental destacar que a vontade soberana de Deus não está sujeita às circunstâncias humanas, por mais difíceis que estas sejam. Contudo, Jesus nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade do Pai. Ele chegou a Betânia no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Então, ainda que a vontade de Deus não seja nossa, ainda que Deus não esteja sujeito às nossas orações, não esteja sujeito aos nossos pedidos, não esteja verdadeiramente sujeito às nossas circunstâncias, nossos problemas, por mais difíceis que estejam esses problemas, ainda que Jesus não chegou de imediato, Jesus nunca chega atrasado. Ainda que ele não chegou no momento que Lázaro estava vivo, mas Jesus não chegou atrasado, ele chegou no tempo certo, porque o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. O propósito de Jesus demorar tinha um propósito, e a gente podemos ver no capítulo 11 de João mesmo. Pessoas creram, pessoas glorificaram a Deus, pessoas viram verdadeiramente algo extraordinário, que foi a ressurreição de um morto depois de 4 dias, botando abaixo a crença de muitos que uma pessoa depois de morta poderia ressuscitar 1 dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, porque isso verdadeiramente acontecia. Hoje não, mas tempos, séculos, há mais ou menos 2 séculos, provavelmente,
Quantas pessoas não foram enterradas vivas? Porque às vezes dá um piripaque e de repente aquela pessoa, com uma ciência de hoje, não tinha na época, então é dado como morto aquela pessoa e de repente leva e é dado como morto, é diagnosticado como um óbito, e aquela pessoa muitas vezes é enterrada e muitas vezes vive, porque de repente torna, porque não tinha morrido. Deu apenas um ataque por ali e de repente ficou meio que morto, e assim foi dado por muitos como morto e é enterrado. Muitas pessoas. Quantas histórias de caixões que verdadeiramente, quando se abre a tampa dos caixões e de repente está a tampa toda arranhada, significando que alguém, que aquela pessoa que estava ali dentro daquele caixão, verdadeiramente estava viva. Foi colocada viva. Não que estava viva no momento que foi colocado, mas que realmente foi dado como morto sem estar morto realmente. Deu um desmaio ou alguma coisa do tipo. E de repente foi dado. E de repente, essa circunstância toda. Você pode pesquisar, fazer pesquisas. Então, ainda que acharam que Jesus estava atrasado, mas ele nunca chega atrasado nem adiantado no cumprimento da vontade de Deus. Jesus nunca chega adiantado nem atrasado no cumprimento da vontade de Deus. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo número 4. No tempo certo, na plenitude dos tempos, Jesus veio. Nasceu no tempo certo, foi batizado no tempo certo, morreu no tempo certo, ressuscitou no tempo certo, tudo no tempo exatamente dentro da vontade de Deus. Tópico 3, subtópico 3, melhor dizendo, o tempo divino. Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que o nosso Senhor é o Filho de Deus. No entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Ou seja, fazer a vontade delas. Elas queriam imediatamente, mas o plano de Deus não coincidia, não batia com o plano delas. Então, se alguém morre, e até pediu a Deus que evitasse esta morte, de um ente, de um parente, de um amigo, etc., provavelmente não coincide com o tempo de Deus. E se não é atendido, Deus não tem culpa alguma nisto. Porque em Romanos capítulo 8, versículo número 32, a Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho, quanto mais ao ser humano. Não significa que Deus agora vai impedir a morte de todo mundo. Não. Tudo tem um propósito. Aquela pessoa teve um tempo de vida, aquela pessoa teve seu tempo reduzido, aquela pessoa teve realmente a sua vida definhada devido justamente consequências de si, do tempo e provavelmente dentro da vontade de Deus. Isso é óbvio. Olha, Jesus morreu com 33 anos. 33. Então, no entanto, o plano do Pai não coincidia com o delas. Apesar da desilusão e da tristeza delas, Marta e Maria iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera, que envolveria a perda do ente querido, a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Olha só. Olha como Deus é maravilhoso. Embora Marta e Maria estivessem e estavam realmente tristes, por quê? Porque perderam seu irmão mais velho. Podemos assim afirmar. Provavelmente.
perdeu seu irmão, então estava na desilusão, desiludidos. Estavam na tristeza profunda. E apesar de tudo isso, elas iriam vivenciar uma experiência extraordinária, incrível, nessa espera de quê? De Jesus. Que estavam esperando Jesus, que Jesus não veio. Que envolveria a perda, nessa espera envolveu a perda do ente querido, que foi Lázaro, envolveu a ausência temporária de Jesus, que não chegou rapidamente, e a chegada de Jesus, que aparentemente era tardia para elas. Mas a Bíblia diz que Deus não é tardio. Deus não tarda, a Bíblia diz. Ainda que alguns a tenham Ele como aquele que tarda. João 11, 14, 17 ao 22. Contudo, Jesus, o nosso Cristo, estava prestes a realizar um magnífico milagre que glorificaria a Deus e traria consolo à amada família de Betânia, Marta e Maria, Lázaro voltando novamente a este lar. Então nós podemos vermos que, embora desiludidas, tristes, embora realmente elas com a dor, com a desilusão, mas elas iriam ver este milagre extraordinário, magnífico, que glorificaria a Deus e traria consolo para elas. Que consolo era esse? Ter o irmão novamente de volta em seu lar, vivo e não morto. Tópico número 2. O encontro de Marta com Jesus. Então, nesse tópico 2, nós temos aqui que o encontro de Marta com Jesus. Subtópico número 1, o encontro de Marta com Jesus. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Assim que soube que Jesus chegou em Betânia, conforme o versículo 20, Marta dirige-se até Jesus, vai até Jesus, se encaminha até o Senhor Jesus. Ao vê-lo, o Senhor Jesus expressou a sua convicção de que se o mestre estivesse presente quando Lázaro ainda estava doente, o seu irmão não teria falecido. Versículo 21. Então, ela quando ouve que Jesus chegou em Betânia, ela vai até Jesus. Quando chega até Jesus, Marta, ela faz essa declaração, essa convicção de que se Jesus estivesse vindo quando Lázaro estava doente e não morto, Lázaro não teria falecido. Às vezes o ser humano, ele acredita em Deus, em Jesus, limitando, colocando limites até onde Jesus pode ir. Assim disse Marta: meu irmão não teria morrido se o Senhor tivesse vindo. Limitando. Para Jesus não há impossível. Tanto faz ele curar um cego, como ele levantar o morto. Da sepultura até mesmo, como aqui aconteceu de Lázaro. Tanto faz Jesus repreender uma febre, como ele repreender uma tempestade. Tanto faz. Para ele não há difícil. Coisa difícil. Coisa demasiadamente difícil. Assim disse um anjo
para Abraão, se não me foge a memória, em Gênesis, por volta do capítulo 18, mais ou menos, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não, não existe. Não existe nada difícil para Deus. Por que não existe coisa difícil para Deus? Porque Deus, ele é todo poderoso. E detalhe, sendo ele todo poderoso, ele nos convida a entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso viver a ele, e ele fará o mais por nós. Salmo 37, verso 5. Então não há impossível para o Senhor nosso Deus. Não há impossível para ele. Não há impossível para o nosso Deus. Então nós podemos vermos aqui que no encontro de Marta com Jesus, ela fez essa declaração, expressou a sua convicção. Mas Jesus afirmou que Lázaro iria ressuscitar. Jesus afirma que Lázaro vai ressuscitar. Iria ressuscitar. Jesus está falando do momento. Embora Marta acreditasse que Jesus poderia realizar um milagre extraordinário, que era ressuscitar na ressurreição do último dia, ela não percebeu que o Senhor falava sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico. Então, Jesus disse, ele vai ressuscitar. Ele vai voltar a viver. E Marta acreditando que seria no futuro. Que futuro é este? Ela estava acreditando que Lázaro haveria de ressuscitar mediante a ressurreição que acontecerá quando Jesus voltar do céu sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. Ainda que alguns que tenham morrido há centenas e milhares de anos, mas ressuscitariam, voltariam a viver, sendo transformados em um corpo igual ao de Jesus para subir aos céus. Embora ela acreditasse nisso, mas ela não estava acreditando que naquele presente momento Jesus poderia. Olha só. Ela não estava acreditando que Jesus naquele presente momento, mesmo Lázaro estando já sepultado, ela não estava acreditando que Jesus levantaria ele, voltaria ele a viver. Ainda desacreditada. Às vezes Deus ele quer que a gente verdadeiramente tenha uma fé extraordinária, uma fé que admire, cause admiração, que ele goste. E Deus gosta quando a gente temos uma fé profunda, uma fé sólida, uma fé firme, uma fé verdadeiramente que crê no impossível. Ele gosta disto. O Senhor Jesus gostou de um homem que expressou uma fé profunda, dizendo, olha, não precisa ir até minha casa curar a minha filha, a filha de Jairo. A filha, o centurião que tem um servo, né, que precisava ser curado. O Senhor não precisa ir até a minha casa. Mande uma palavra, basta uma palavra e meu servo será curado. O Senhor não precisa ir até lá. O Senhor tem autoridade e poder, porque o Senhor realmente é extraordinário. O Senhor pode obrar daqui a maravilha lá. Manda uma palavra. Então Deus ele quer e Jesus admirou essa fé. Jesus admirou essa fé. Olha, se Jesus chegou até Betânia, Jesus não chegou em vão. Deveria Marta, deveria Maria, deveria aqueles que creem nele
ter realmente essa crença de que verdadeiramente ele irá fazer algo e maravilhoso. Era para ela ter essa credibilidade, essa crença de que verdadeiramente ele chegou ali e pronto. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. E o que poderia mudar? Poderia ter essa crença de que verdadeiramente seu irmão ressuscitaria por ele, o Senhor Jesus. Então ela não percebeu que o Senhor estava ali falando sobre a ressurreição de Lázaro naquele momento específico, 11:24 de João. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e a circunstância da vida é um grande desafio para a fé. No entanto, aquele que é a ressurreição e a vida está ali diante dela. Olha, quem estava ali era o Senhor Jesus, não era um representante dele, não era um discípulo. Se fosse um discípulo que viesse representando o Senhor Jesus, até aí eu poderia ficar calado. Entre aspas. Mas o Senhor Jesus quem estava ali. O dono da vida. O Senhor da vida. O que deu vida a tudo e a todos. Tudo existe, subsiste, na linguagem de João aqui, 1:3, por meio dele. Agora, uma morte seria agora capaz de bloquear o Senhor Jesus, deixar o Senhor Jesus de mãos atadas ao ponto de não poder fazer nada? Seria a morte? Jamais. 15 de 1 Coríntios, versículo número 54, se não me foge a memória. Deixa-me conferir. 1 Coríntios 15 e 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A morte venceu a todos, mas não venceu ao Senhor Jesus. Foi vencida por ele. Então seria a morte de Lázaro agora um obstáculo para deixar Jesus de mãos atadas? Jamais. Porque ali que estava diante era o dono da vida, o Senhor Jesus. Então Marta deveria ter essa convicção, essa crença. Se Jesus não tivesse vindo, mas Jesus estava ali. Subtópico 2, quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta. Quando Lázaro ressuscitará? Então o diálogo entre Jesus e Marta revela que ela cria na doutrina da ressurreição dos mortos, tal como ela era ensinada no judaísmo. Então, o diálogo entre Jesus e Marta e Jesus, é evidente que ela cria na ressurreição, mas não para aquele momento. Agora eu pergunto, será que ela não sabia que Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo? Ou seja, será que ela não tinha uma notícia de que Jesus já tinha ressuscitado uma pessoa morta? Será que ela não tinha a notícia, a informação de que Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, que ia de caminho ao cemitério, já saindo da cidade praticamente para o cemitério, que se encontrava fora da cidade? Então não seria suficiente essas informações, não seria suficiente todas essas informações a respeito do Senhor Jesus, de obras miraculosas, extraordinárias, incríveis, surpreendentes, para que ela agora tivesse a credibilidade de que Jesus, estando ali pronto, parou a problemática, chegou à solução. Será que não seria suficiente? Mas não foi. Ela estava acreditando que Lázaro ressuscitaria. Ela estava acreditando que Lázaro era um salvo, ressuscitaria mediante a volta de Jesus após o arrebatamento, mediante o arrebatamento. Ela estava acreditando nisto. Contudo, Jesus não se referia primariamente ao milagre da ressurreição do último dia. Que último dia é esse?
é a ressurreição que ocorre quando Jesus vier dos céus, os céus se abrem, Jesus sobre uma nuvem e sobre os céus, e ali recolhendo a sua igreja que está naquela terra, seus servos, seus salvos, nos 4 cantos dessa terra. Vivos e mortos, os mortos ressuscitando e os vivos sendo transformados em um corpo glorioso. Corpo glorioso que ressuscita, corpo glorioso que são transformados, e corpo glorioso este que é igual ao do Senhor Jesus, Filipenses 3, 19 e 20. Então, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, não era errada essa doutrina da ressurreição, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Embora ela tivesse a crença, o ensinamento, a doutrina da ressurreição que era ensinada pelos fariseus no judaísmo, mas o Senhor Jesus estava falando de ressurreição agora, não no futuro. Como de fato ele ressuscitou nos versículos 43 e 44 de João 11, quando Jesus chama Lázaro para fora. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos atadas, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então, aqui já é o quê? Quando, diante de todo o diálogo, Jesus se dirige até o sepulcro, na verdade, uma caverna, e chama Lázaro. Manda tirar a pedra e chama Lázaro para fora. E Lázaro sai todo enfaixado, como uma múmia. Subtópico 3. Promessa de vida. Promessa de vida. Então, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25, é o texto áureo, na verdade, também, encontramos pelo menos 2 lições valiosas sobre essa questão, promessa de vida. Então, nós temos aqui que na primeira aqui é que verdadeiramente está ali a soberania do Filho de Deus sobre a morte e a vida. Ao identificar ele como a ressurreição e a vida, estava ali ele identificando, em primeiro lugar, a primeira lição, que ele é soberano, ou seja, que ele é sobre todas as coisas. Não há coisa alguma que ele fique agora de mãos atadas e não consiga fazer algo. Então a primeira lição é que ele é soberano, e a segunda lição é que verdadeiramente existe uma promessa gloriosa. Que promessa gloriosa é esta? É uma promessa de vida para quem crê nele. Para quem crê nele. Então, quem crê no Senhor Jesus, assim sendo, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena, completa. Partindo para o tópico 3, que é o que realmente traça a lição, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, ou seja, de alguém mesmo morto ser ressuscitado, mesmo desfeito depois de morto, mas voltar a se reintegrar novamente, voltar a viver novamente de maneira gloriosa. Então é o que traçaremos aqui no tópico 3. Então, no primeiro subtópico nós temos aqui a ressurreição do corpo. Então nós temos o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizada por Jesus, não foi o único. Jesus não fez uma única ressurreição, ele fez várias ressurreições.
Então, o que ele fez com Lázaro não foi o único milagre. Não foi a única pessoa que foi ressuscitada. Não foi o único. Então, como já observamos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos de João. Nos evangelhos, como Marcos e como Lucas, né? Marcos, a filha de Jairo, e Lucas, a viúva de Naim. Marcos, capítulo 5, e Lucas, capítulo 7. Então, nós temos aqui que, conforme nos evangelhos, então, no entanto, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, a ressurreição do corpo, Lázaro, ele ressuscitou, sim, estava morto, ressuscitou, mas ele voltou a morrer. Morreu novamente. Então, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, que voltou a morrer, em João capítulo 5, nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão a morte. Essa ressurreição do último dia, que justamente Marta mencionou dialogando com Jesus, é verdadeiramente uma ressurreição aonde aquele que está morto, vou dar um exemplo aqui, Pedro, por exemplo, apóstolo Pedro já morreu, já não existe mais vestígio, provavelmente pelo tempo, quase 2000 anos, então não existe mais vestígio do seu corpo, osso, etc., possivelmente, provavelmente pelo tempo, sem sombra de dúvidas, a terra já desintegrou completamente. Então, na ressurreição do último dia, que é mediante o arrebatamento, então essa ressurreição acontece, esse corpo de Pedro voltará novamente a se refazer, novamente, recebendo alma, recebendo o Espírito, e principalmente, voltando agora a um corpo, se tornando em um corpo compatível, que seja habilitado para entrar no céu. Corpo glorioso, porque é habilitado a entrar no céu. Sem esse corpo glorioso, ninguém poderá entrar no céu. Ninguém poderá entrar no céu. E só é glorificado, logicamente, quem é salvo, quem é cristão, quem é crente e fiel e verdadeiro ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus. Então, essa ressurreição do último dia traz à tona, traz verdadeiramente essa realidade de um corpo voltar a viver, recebendo a tricotomia novamente, corpo, alma e espírito, e sendo verdadeiramente tornado igual ao do Senhor Jesus, conforme Filipenses 3, 19 e 20. Então, a ressurreição do corpo dos últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Então, esse corpo glorioso é porque não morre mais, não se desintegra mais, não envelhece mais, não adoece mais. É um corpo verdadeiramente glorificado, glorioso. É um corpo verdadeiramente que é não para viver aqui na terra, mas sim no céu. É um corpo glorioso. Pode-se viver na terra? Pode. O Senhor Jesus teve um corpo glorioso e realmente viveu aqui ainda 40 dias. Só que o corpo glorioso, a questão de glorificar o corpo, Deus glorificar o corpo do salvo, é justamente para este ir para a morada eterna. Não para ficar na terra. Porque é um corpo incorruptível. É um corpo indestrutível. Igual ao do Senhor Jesus. Então, a ressurreição do corpo. A doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. O apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange a todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Porque existe uma ressurreição para os injustos, os não crentes ou os incrédulos, e a ressurreição para os justos, os salvos. Então, a ressurreição para os salvos é diferente da ressurreição para os injustos, os condenados.
sua vez, os salvos são glorificados para ter um corpo habilitado ao céu, já os não salvos, os condenados, voltam a viver novamente, mas para ir para o castigo eterno, para o padecimento eterno, para o tormento eterno, para a eternidade longe de Deus. Então, assim sendo, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar. Os salvos ressuscitam quando o arrebatamento da igreja acontecer. 15:42 de 1 Coríntios. Já os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados. Já a ressurreição é para os salvos que já morreram. E a transformação do corpo para aqueles que estão vivos. Então, junto com os salvos, os justos, que foram ressuscitados, então serão arrebatados. 15:42 de 1 Coríntios, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Então, por outro lado, os injustos, os não salvos, os condenados, os que foram para o inferno, ressuscitarão, não mediante o arrebatamento, mas sim no juízo final, no grande trono branco, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Segunda a Tessalonicenses, capítulo número 1, versículo número 9, nos diz assim, segunda Tessalonicenses 1:9, nos diz assim: os quais por castigo padecerão quem? Os injustos, os condenados, os incrédulos. Os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Irão para bem longe de Deus. Subtópico 2. Da morte para a vida. Da morte para a vida. Na conversa de Jesus e Maria, e Marta, melhor dizendo, também se evidenciava a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A esperança nunca morrerá. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, nunca enfrentará a morte espiritual. Então, embora o cristão, embora o salvo, o crente, experimente a morte física, passe pela morte física, mas jamais ele experimentará a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É ir depois da morte física para longe de Deus. Imagine um corpo vivo, como eu, por exemplo, ou você que aí está ouvindo e vendo. Uma pessoa quando morre, o corpo vai para a terra, se desintegra ali, se dissolve ali, e a alma e o espírito ou vai para o céu ou vai para o inferno. 15:24 de Provérbios, para o entendido, o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo. Então, há essa divisão da alma e o espírito sair do corpo. Está unido quando está vivo, mas se separa quando está morto. E essa separação separa do corpo. E além de separar do corpo, pode separar de Deus, se não tivesse rendido a Cristo, ao nosso Deus, como único e suficiente Salvador de sua vida. Então, nosso Senhor fala de algo que vai além da compreensão humana e distingue entre a vida natural e a vida eterna. Assim sendo, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para o crente, a morte não representa o fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica e segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade e natureza espiritual. Então, a morte não é o fim para o cristão, para o crente.
A morte é uma transição. Que transição? É onde faz ele sair de um mundo material para um mundo espiritual. Sair do mundo terreno para o mundo celestial. Ou seja, para perto de Deus. Toninho de Aripibu canta dizendo que o crente não morre, ele muda de residência. Ou seja, ele deixa a sua morada na terra e vai para uma morada no céu. É uma transição. Subtópico número 3, uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra que Jesus Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. Ele sentiu compaixão, chorou e manifestou preocupação porque sabia das dores causadas pela morte. Que a morte realmente causa dores. Não é só uma perca. São dores psicológicas, dores emocionais. Porque o ser humano, ele é volível. Ele é dotado de sentimentos e emoções, de desejos. O ser humano, ele é realmente sensível. Então, com tudo a declaração sobre Lázaro, Lázaro vem para fora, nosso Senhor revela que aquilo que o Deus Todo-Poderoso realizará na vida de todos aqueles que morreram em Cristo, ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. Esta é a nossa esperança. Então, a ressurreição, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, é uma doutrina que é real. É a razão da nossa esperança. Cristo, ele morreu, sim. Foi sepultado, sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Morreu, mas também ressuscitou. No versículo 6 de 1 Coríntios 15, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo número 6, a Bíblia diz que ele foi visto, Jesus, de uma só vez, depois de ressuscitado, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas. Embora toda a classe sacerdotal, embora toda a classe política que desejaram a morte de Jesus, e depois de receberem a notícia que Jesus não estava mais no sepulcro, não estava mais na caverna, tentaram subornar, tentaram inventar conversa de que roubaram o corpo do Senhor Jesus. Roubaram o defunto para abafar e para impedir de que outras pessoas, a humanidade cresce em Jesus. Só que Jesus apareceu para uns, outros, e de uma só vez, mais de 500 pessoas. Então, como calar a boca de mais de 500 pessoas, dizendo uma mesma coisa? Se fosse uma, mas Jesus apareceu para mais de 500, de uma única só vez. Por isso que Jesus passou 40 dias. Porque imagine que Jesus ressuscita e vai para o céu. Olha os mistérios. Quantas conversas não poderiam, até essa mesmo de que roubaram o corpo do Senhor Jesus, iria ser verdadeiramente creditada. Mas Jesus passou 40 dias realizando milagres ainda, curando pessoas ainda, ensinando ainda. Jesus passou ainda 40 dias, mais de um mês ainda, sendo visível, presente entre os seus e até entre aqueles que tiveram esta oportunidade de o vê-lo face a face. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, uma ótima noite ou um ótimo dia para você e sua casa, em nome de Jesus.